Gente, então vamos lá dar início, né, ou melhor falando, dar continuidade ao nosso estudo aqui da física, para a gente fechar essa nossa provinha de física do Enem. Eu sei aqui que todo mundo que está assistindo é apaixonado por essa matéria. Eu quero acreditar que está todo mundo concordando comigo. Eu sei que está todo mundo dizendo assim, professor, essa é a matéria mais linda e apaixonante de todas. Eu tenho vontade até de fazer o curso de física agora, professor, só porque essa matéria é bonita demais. Rapaz, eu concordo demais com vocês. Acho a matéria mais bonita que tem. Gente, então vamos lá, né? Eu trouxe algumas questõezinhas aí do nosso fascículo para a gente poder praticar questões do Enem mesmo. Lembrando, gente, que quem faz o vestibular do Enem precisa estar muito atento e por dentro das coisas que acontecem na atualidade, e isso é de modo geral, não só na física, não só no contexto científico, mas de modo geral. Então, é preciso que a gente esteja lendo jornais, é preciso que a gente esteja por dentro das informações, para que a gente possa ter uma noção de tudo o que é cobrado e as possíveis cobranças em cima dos assuntos, dos diversos assuntos que estão no cotidiano, tá? Vamos começar aqui com nossa primeira questãozinha do Enem de 2020, que trata de uma ideia muito atual, que são esses fones de ouvidos com anti-ruídos. Olha só, acompanha comigo aí, ó. A primeira questãozinha diz o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR, que são esses de cancelamento de ruído, né, não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Então, gente, nós podemos ver, a partir de uma aplicação muito cotidiana, que um conhecimento básico de ondulatória, em especial de interferência, nos ajuda a resolver problemas até mesmo de cunho biológico, né? É um problema de biofísica, no final das contas, porque a gente consegue, por meio do estudo da ondulatória, cancelar ruídos externos, fazer com que o fone transmita uma música, um som a um volume mais baixo, não danifique o nosso canal auditivo e mesmo assim a gente consiga escutar com a plenitude do que é enviado para a gente, né? Então, olha como a questão tecnológica, a questão científica ajuda a nossa vida. Se eu não me engano, era o Einstein que dizia que um pouco de conhecimento científico e muita criatividade faz com que a tecnologia se desenvolva. E basicamente é isso que a gente vê nesse texto, né? Então, olha só. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Gente, antes de ler os itens, o Enem simplesmente adora trazer esses fenômenos para a gente poder ficar discutindo, ver qual é que explica determinada situação ou não. Então vamos mais ou menos discutir aqui essas situações. Ele fala aqui em absorção, né? Ele fala em absorção. Olha só, deixa eu escrever aqui, ó. Quando a gente trabalha aqui com a absorção, deixa eu só apagar aqui, porque eu acabei escrevendo muito em cima. Espera aí. Quando a gente fala da absorção, deixa eu escrever aqui, ó. Absorção. A absorção, galera, é um fenômeno ligado a, como o próprio nome fala, a essa captura, a esse armazenamento de energia. Ora, vamos pensar na luz. Talvez seja mais comum quando a gente pensa na luz. Olha só, eu vou colocar aqui uma interface de separação
entre dois meios. Por exemplo, aqui, professor, não está uma reta muito bonitinha, não. Mas aí você finge que tá, porque o professor é meio ruim no desenho. Olha só, vamos supor que eu vou dar um exemplo com a luz e com a propagação retilínea da luz, tá? Lá da ótica geométrica. Vem aqui a luz. O que é que a gente aprende lá na ótica geométrica? Lembra que a gente tem aqui aquela normal, né? Lembra que esse nome normal, gente, tem um significado matemático, na verdade geométrico. Normal quer dizer que essa reta faz 90 graus com a horizontal, com a superfície, no caso aqui, né? Ó, 90 graus aqui com a superfície. Então, a gente tem esse raio de luz aí incidente, não é isso? Com a normal. Bacana, show de bola. Esse aqui é a normal e esse aqui é o raio incidente. Eu vou botar RI, raio incidente. Tudo bem. Lembrando já também que esse cara, ele faz um certo ângulo que eu vou chamar de I com essa normal. Ok, professor, tudo bem. E o que tem a ver com a absorção? Tem nervo. Falar que nem aqui no Ceará, né? Tem nervo, no Sapau Quente, não. Aqui em cima é o meio 1, sei lá, vamos supor que seja ar. E aqui o meio 2, que a gente disse que poderia ser água, por exemplo. Então, o que é que acontece? A luz, ao passar do meio 1 para o meio 2, ela vai sofrer a refração. Aí, gente, cuidado, tá? O pessoal tende muito, deixa eu apagar aqui, o pessoal tende muito a confundir, tá? Olha só, deixa eu botar um tracejado aqui, porque esse tracejado indica qual seria o caminho seguido pelo raio de luz, né? E esse aqui é o caminho efetivamente seguido, tá? Deixa eu tentar mais uma vez, que diga assim, professor, não é porque eu sou no desenho bonito que precisa também ser o desenho tão feio assim, né? Ajeite um pouquinho. Aí, ó, vai, dá pra, né, aceitar, é aceitável. Diga assim, professor, para mim não é não, mas finge que é, né, galera? Pronto, esse cara vai ser refratado e vai fazer um ângulo R com a normal. Tudo bem. Gente, vamos lá. O que aconteceu aqui, a passagem da luz do meio 1 para o meio 2, é o que a gente chama de refração. Refração é a passagem da onda, no caso aí da luz, de um meio para outro. Cuidado, sempre alterando a sua velocidade. Então, a refração, deixa eu ver até se tem aqui, ó. Não tem, mas geralmente eles trazem, tá? Olha só, deixa eu aproveitar e vou botar um fenômeno a mais aqui. Eu vou falar da absorção, mas eu vou falar logo também da refração e da reflexão. Opa! Aí foi demais, né, professor? 2 R's. Aí o professor ali da letras tem um troço, né? Refração e reflexão. Vou comentar sobre esses 3 fenômenos aqui, tá? Sempre aparecem no Enem e nos vestibulares Brasil afora, sempre aparece, tá? Olha só, a refração é a passagem da luz desse meio 1 para esse meio 2, alterando a sua velocidade. Então, vou botar aqui, ó. Ele altera a velocidade, tá? Por que que eu tô bem velocidade? Por que que eu tô chamando bastante atenção aqui? Porque as pessoas tendem a pensar que a refração é a mudança na direção de propagação da luz ou da onda, quando ela passa de um meio para outro. Mas, gente, não é. Existem situações em que a luz não vai sofrer mudança na direção. Professor, desde conversa, professor, vou lhe mostrar aqui, ó, para você não dizer que é mentira minha, ó. Aqui, ó, se a luz vier com um ângulo reto, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, tá aqui, ó. Valha, prof. Olha aí, ó, ele vindo aqui, a luz vindo aqui, ela não sofre mudança na direção. Valha, professor. Quer dizer, então, que ela não sofre refração? Epa, ela sofre refração, sim. A refração é a passagem de uma onda de um meio para outro, alterando sua velocidade. Vou até dar mais um destaquezinho aqui, ó. Alterando sua velocidade. Valha, professor, eu jurava que a refração era a mudança na direção de propagação da onda, ó, ou então da luz. Eu também jurava antes de estudar, certo?
mas a refração é a mudança na velocidade de propagação, vírgula, que pode ou não alterar a direção de propagação. Pode ou não. Na maioria das vezes vai alterar, mas não é uma regra absoluta não, certo? Pode ser que não altere, como a gente viu nesse caso aí que eu mostrei para vocês. Então, cuidado. Refração é a mudança na velocidade de propagação da onda quando ela passa de um meio para outro. Anota isso, viu? Porque vai cair no Enem, aí você vai lembrar, vai ficar feliz, vai acertar, vai passar, aí vai ficar tão feliz que vai dizer assim, nossa, eu vou presentear o professor Arilo, eu vou dar um carro 0 km para ele. Pronto, eu estou aceitando. Depois eu mando meu endereço para vocês mandarem deixar o carro lá, tá? Mas não esqueça isso não. Tudo bem. Fora isso, tem a reflexão, que aí reflexão ele comenta, né? Ó, o item D de dado. Reflexão. A reflexão, galera, é um fenômeno que ocorre, aí olha só, ele ocorre simultaneamente à refração. Tanto ocorre refração quanto a reflexão. Ocorrem esses dois fenômenos simultaneamente, galera, tá? Porque às vezes quando a gente vai estudar, a gente primeiro estuda a reflexão, depois a gente estuda a refração. Aí isso faz com que às vezes a gente pense que ou ocorre um ou ocorre o outro. Não, os dois ocorrem simultaneamente. É bem verdade que existe lá aquele fenômeno da reflexão total, que não vai ter refração, mas aí para não confundir, eu não vou falar dele agora. No nosso próximo encontro eu vou trazer a ideia da reflexão total. Nesse, vamos ficar só nessa ideia de que esses dois fenômenos ocorrem simultaneamente. Então, olha só, aqui eu tenho o raio refratado, aqui eu tenho um raio refletido, tá certo? Inclusive tem um detalhe, tá? Esse ângulo aqui de reflexão, vou chamar de Rzão, a lei da reflexão, se vocês lembrarem, nos diz o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Lembra daquela lei da reflexão? Ah, professor, eu lembro que também tem uma lei da refração, exatamente, aquela tal lei de Snell, né? Que diz o quê? Que o seno do ângulo de incidência... Opa, deixa eu botar só o índice de refração antes. Que diz pra gente... que o índice de refração do meio 1, N1, né? Vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. Vale, professor, eu me tremo todinho quando eu vejo essa fórmula. Pois não se trema, não. É só você fazer umas questõezinhas para poder treinar e depois você ficar craque nisso aí. Mas depois a gente faz questão com isso. Essas são as leis que são válidas, a gente não vai trabalhar com elas, a gente só está revisando aqui as coisas, tá? Então, olha só, a reflexão e a refração ocorrem simultaneamente. Só que tem mais uma coisa que ocorre aí simultaneamente, gente, que é a tal da absorção. Eu vou até colocar aqui ó, um marca-texto de vermelho, só para dizer que estará ocorrendo também a absorção. Gente, a luz ou qualquer onda, ao passar de um meio para outro, ela sofre reflexão, ou seja, ela retorna para o meio incidente, ela sofre refração, ou seja, ela passa para o outro meio, ela atravessa o outro meio, e ela sofre absorção, que é o armazenamento no meio dessa energia, ou de parcela, de uma parte dessa energia. Então, gente, ocorrem esses três fenômenos simultaneamente: absorção, refração e reflexão. E detalhe, nenhum desses três fenômenos está relacionado com a ideia lá do cancelamento do ruído. Vamos voltar aqui à questão. Olha aí, ó. Ele fala em absorção, não pode ser absorção, porque a absorção... Professor, não poderia ser absorção, não? A onda sonora chegaria no fone e o fone absorvia, né, essa energia. Gente, seria um problema grande, porque se ele ficasse absorvendo, ele ia ficar cada vez mais energético, ia ficar cada vez mais quente, né, porque ia estar absorvendo energia, rapaz, ia queimar a tua orelha, né? Como a gente diz aqui, ia queimar as oiças. A gente fala aqui no interior do Ceará, a gente fala oiça, né? Então, ia queimar a orelha. Então, não faz sentido ser absorção, tá? Assim como reflexão. O professor não poderia ser reflexão, não, porque a onda bateria e voltaria. Certo, mas o que é que me garante ocorrer somente a reflexão? A gente vai ver mais à frente que somente ocorre a reflexão
quando a gente tem algumas condições, o ângulo de incidência respeita um certo limite, vai de um meio mais refringente para um menos refringente, eu não vou ter essas condições satisfeitas necessariamente, então eu não posso garantir a reflexão. Professor, ele fala aqui polarização. Poderia ser a polarização, não? Não. Vamos lá, discutir agora a polarização. A polarização, galera, professor, o senhor está demorando muito nessa questão. Gente, eu estou demorando muito porque eu estou aproveitando para revisar tudo, tá? A gente não vai se preocupar se a gente vai fazer 20 questões ou 3 questões. O importante é o máximo de informação que a gente consegue extrair de uma questão, tá? A polarização, gente, é a capacidade de nós filtrarmos uma direção de vibração. Então, olha que interessante, só é possível polarizar ondas transversais. Como assim, professor? Olha só, transversais. Você imagina o seguinte, a luz do Sol, vou comentar até uma questão do Enem que já caiu no passado. A luz do Sol, quando ela é refletida pela água, principalmente no entardecer, ela se polariza. O que ela se polarizar? A luz do Sol, que é uma luz policromática, ela vem a priori não polarizada. Então, ela vem com a direção de vibração dos campos elétrico e magnético, estão em todas as direções. Ao ser polarizada essa luz, ao ser refletida, ela é polarizada de tal maneira que só vai ter polarização na horizontal. E aí é indicado aos caminhoneiros que usem óculos com polaroides, que são filtros polarizadores, que não permitem a passagem da luz que esteja polarizada na horizontal. Os filtros eles ficam na vertical. Para fazer o quê? Para impedir a passagem dessa luz. E aí o caminhoneiro, quando está dirigindo, ele não recebe aquela incidência solar muito grande no olho devido à reflexão. Então, ele não vai ficar encandeado, não vai ser ruim para que ele enxergue o que estiver à frente dele. Então, a polarização é um fenômeno relacionado à filtragem, ao bloqueio de uma direção de vibração da onda. Por isso, isso ocorre nas transversais, porque as longitudinais, como é o som, por exemplo, o som é uma onda longitudinal. Lembra que a direção de propagação do som é a mesma direção de vibração. Olha só, vamos mais ou menos fazer uma ideiazinha aqui, ó. Mais ou menos uma ideia. Aqui esses pontinhos, ó, representam as vibrações das partículas, tá? Aí eu tenho aqui o que eu chamo de compressões, que são as partes que têm mais moléculas, e essas partes vazias representam as rarefações. Olha só, a direção de propagação, gente, da onda sonora seria essa aqui, ó, tá? Professor, e qual seria a direção de vibração? A direção de vibração seria essa aqui, ó. As partículas ficam vibrando para um lado e para outro. Se eu invento de polarizar, ou seja, se eu invento de bloquear uma direção de vibração, o que é que aconteceria? Olha só, se eu passo aqui, ó, uma placa polarizando, não deixando essa vibração passar, eu vou impedir a própria propagação da onda. Então, se eu fosse polarizar o som, eu nem mesmo escutaria o som. Então, não é possível polarizar ondas sonoras, tá? E ele fala em polarização, a gente não consegue polarizar ondas sonoras, né? Ondas longitudinais não é possível que a gente polarize elas, tá certo? E para que houvesse a polarização, era necessário que tivesse lá um polaroide, e isso não acontece por lá. Fica só interferência e difração. Professor, pode ser difração? Esse nome é tão bonitinho, quando eu vejo dá vontade de marcar ele, porque eu acho esse nome tão bonitinho. Negada, também não é difração. Por quê? Vamos ver. A difração, gente, a difração representa a capacidade de uma onda contornar obstáculos. Como assim, professor? Eu costumo dizer, gente, que a difração é o fenômeno que permite o fofoqueiro ficar falando da vida dos outros e a gente saber que o fofoqueiro está falando. Vixe, professor, como é que é isso aí, então? É o seguinte, ó, quando eu estou falando da vida alheia, a gente fala que vai falar da vida alheia, né? Estou falando aqui da vida alheia, aqui, a vida dos outros, com um amigo meu aqui, tem um muro ao nosso lado e do lado de lá tem outra pessoa escutando. Por que a pessoa consegue escutar? Porque o som vai se difratar.
A difração é a capacidade de contorno, é a capacidade das ondas contornarem obstáculos, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou ilustrar o exemplo que eu estava falando. Imagina, vixe, professor, agora eu fiquei preocupado essa história de falar da vida dos outros, que eu estava falando ontem, ó, e tinha um muro do lado. Pois é, ó, tá aqui o muro, aí tá aqui, ó, estamos eu e você aí, a gente tá falando da vida dos outros, certo? Aí tem outra pessoa bem aqui do lado do muro, ó, escutando. O que é que vai acontecer, gente? Olha só, as ondas sonoras, quando eu começar a falar, eu vou falar aqui pra ti, ó. Aí eu começo, ó. Não sei que lá, 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 não sei... Pronto, falei da vida alheia. Isso aí é o som se propagando. Gente, existe aquele tal princípio de Huygens que diz que cada pontinho de uma frente de onda funciona como uma fonte, de tal modo que aquele pontinho ali que eu desenhei, ele vai estar propagando as ondas para cá, ó. Não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Aí o que é que acontece, ó? Esse pontinho bem aqui funciona como uma fonte de onda, e aí esse cabra vai fazer com que as ondas se propaguem para cá, ó. Não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Olha aí, a pessoa escutou a gente. Valha, professor, agora eu fiquei preocupado. Olha o que que aconteceu, ó. O som vinha para cá, fez isso e veio para cá. O som contornou a parede, esse muro. Professor, isso acontece com qualquer onda? Sim, acontece com qualquer onda. Em qualquer situação? Não, em qualquer situação não. Para que isso aconteça, é necessário que o comprimento de onda da onda emitida tenha a mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo. Então, um muro que tem 2, 3 metros de altura tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda das ondas sonoras emitidas quando a gente está conversando. Por isso ele se difrata. Se for muito diferente, aí não é possível ocorrer a difração, não. Tá? Então, não vai ser por causa da difração que vai haver essa possibilidade de nós cancelarmos o ruído, tá certo? Porque se a gente fosse pensar, ele iria contornar e tudo mais, então não é a difração, tá certo? Professor, então só sobrou a interferência, né? Exatamente. Valha-me Deus. E como é, professor, aí a brincadeira? Como é a festa aí da interferência? Gente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Quando a gente tiver aqui uma onda sonora chegando, eu vou botar ela de azul, tá? Ó, uma onda sonora chegando. Ei, professor, o senhor está desenhando como se fosse uma onda transversal. Isso aqui é só uma representação, tá? Eu vou botar aqui uma onda qualquer chegando. E aí, sabe o que é que o cancelador de ruído faz? Ele emite uma outra onda com a mesma frequência, só que com a fase invertida, ó, de vermelho. Olha aí, ó. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter crista se sobrepondo a vale, vale se sobrepondo a crista, de tal modo que vai haver o cancelamento desse ruído. Vai haver o cancelamento. Isso aqui seria uma interferência destrutiva total, caso a amplitude seja a mesma, tá? Aí é por isso que ele diz que não vai ser possível cancelar tudo, porque seria preciso que esse cancelador emitisse todas as ondas sonoras que chegam até ele, mas aí ele não vai conseguir emitir todas as frequências, não vai conseguir fazer sempre na mesma amplitude. Então tem questões técnicas e práticas que impedem dele cancelar totalmente, mas a depender da qualidade do material, ele pode cada vez cancelar mais coisas, né? Então o cancelamento, a tecnologia do cancelamento se baseia na interferência. Novamente, nós demoramos muito nessa questão e, de propósito, eu quis demorar muito nela porque eu queria que nós discutíssemos o máximo possível desses fenômenos, porque em todos os vestibulares aparecem esses fenômenos para a gente ver o que é que vai dar certo com um, o que é que vai dar certo com o outro e tal. Então, fica só o filé aí para a gente poder entender cada um, ok? Vamos avançando, tá certo? Olha só, essa questãozinha de número 2 é muito boa, tá? E gera um pouquinho de confusão às vezes. Foi do Enem de 2012 e diz assim, ó. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, ele quer saber a resposta correta. Gente, parênteses aqui, tá?
O Enem adora esse tipo de situação com povos indígenas ou alguns outros tipos de povos que têm algum tipo de habilidade ou algum tipo de alteração visual. Já caíram algumas questões a respeito dessa ideia da ótica, né, com algumas habilidades de alguns tipos de povos, tá? Então é bastante interessante a gente ficar atento com essas coisas. E é legal porque esses povos indígenas, mesmo sem estudar formalmente a ótica geométrica, eles têm noção da ótica geométrica, porque isso aqui se refere à história dos dioptros planos, né? Eu até coloquei aqui um desenhozinho para a gente ter noção. O que vai acontecer, gente, é o seguinte, ó, a pessoa quando observa aqui, ó, a imagem do peixe, pensa que o peixe está numa profundidade menor do que realmente ela está. Mas o que acontece é o seguinte, ó, você imagina que o raio, deixa eu botar aqui, ó, o raio solar vem, atravessa, né, ele vai ser refletido, mas ao mesmo tempo ele é refratado, bate no peixe. A imagem que vem aqui, ó, que é refletida, botei aqui, mas a imagem que vem para cá, ó, ela vai bater aqui e ela vai ser refletida de tal forma que ela faz isso aqui, ó. E aí, a pessoa, a imagem, meu desenho não ficou muito legal, mas eu acho que você entendeu, né? A imagem vai ser tal que vai parecer que ele está mais raso. Deixa eu trazer a figura para cá que vai ficar mais bacana. Olha só. Vou colocar aqui a água. Aí, olha só. Eu vou desenhar o peixinho aqui. Professor, não leve a mal não, mas eu desenho esse seu peixe melhor do que o senhor, viu? Mas você finge que está bem bonitinho, tá? E esse peixe está meio triste, né? Pronto. Aí, ficou meio triste porque o bichinho vai ser pegue, né? Então, ele não está muito animado, não. Olha só. O raio solar, a incidência luminosa que vem dele aqui, ó, bateu aqui, e em vez dele continuar desse jeito aqui, o que vai acontecer é que ele vai ser refratado e é como se a luz viesse daqui. Valha, professor, entendi. Quer dizer que é por isso que o cabra, o índio lá tem a impressão de que o peixe está mais raso. É exatamente, é por causa disso que ele tem a impressão que ele está mais raso, por causa da refração, do desvio sofrido pela luz. Cuidado, refração não é necessariamente um desvio sofrido pela luz, mas aí vai haver um desvio, tá? Tem só uma condição, gente, que é o seguinte, o pescador aqui, ele precisa estar numa distância tal que é o que eu fiz muito exagerado para poder ficar mais ou menos claro, mas essa distância aqui, ó, não deve ser muito grande não, tá? Essa distância de separação aqui não deve ser muito grande não, tá certo? Porque para poder perceber essa diferença aí, quanto mais próximo do peixe ele estiver, mais fica nítida essa diferença aí, tá certo? A gente consegue fazer os cálculos melhor. Então, voltando aqui, ó, ele fala, ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Não, peraí. A luz descreve uma trajetória retilínea em qualquer meio, a não ser que o meio vá mudando a temperatura ou a densidade ou tudo mais, ela vai sofrendo pequenos desvios, dando a ideia de que a trajetória seria curvilínea. Mas, de modo geral, a trajetória ela é retilínea, tá? Então, quando ele fala que não descreve uma trajetória retilínea, aí eu discordo desse cara aqui. Não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água? Descrevem sim. Show? Descrevem sim. B. Porque os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Como é, professor? Emitidos pelos olhos do índio? Deste conversa, homem. Professor, isso aí tá ficando doido. Gente, no passado, acreditava-se que a gente via porque a luz saía dos nossos olhos. Mas se fosse assim, à noite não precisava de lâmpada. Você enxergar, abrir os olhos, abrir a luz, né? Não faz sentido, tá? C de casa. Porque os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Os raios de luz espalhados pelo peixe são... Bom, vamos ver aqui, ó. Esses raios de luz aí são refletidos. Vamos ver, professor. Ó, ele bate, ele é refletido. É verdade, ele é refletido.
Mas é isso que faz com que o índio perceba que ele está numa profundidade menor? Não, não é isso não. Então, então tá certo, professor. Eu estava precisando querer isso aí. Você sabe que às vezes o Enem faz isso, né? Ele traz itens que do ponto de vista físico estão corretos, só não possuem correlação com o texto. Dedidado, e emitido pelo... Não quero nem ler o resto. Emitido pelos olhos, negada, não tem essa história de o bicho emitir luz pelos olhos, não, negada. A gente não tem lanterna nos olhos, não, viu? Deve ser o E, né? Vamos ver. Se não for o E, aí eu vou ter que inventar uma mentira para vocês aqui. Vamos ver. Porque os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Opa, deu certo, ó. Nem precisei inventar a mentira, gente. Ô, beleza, ó. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Um desvio. Valha, professor, que bacana. Pois é. Então, isso aqui, que já foi cobrado mais de uma vez no Enem, se refere a essa história dos dióptros planos, que inclusive é possível nós fazermos questões com cálculos relacionando isso aí. Talvez na próxima aula eu traga para vocês. E já caiu mais de uma vez no Enem e é muito recorrente nos vestibulares aí pelo Brasil, tá? Fiquem bastante atentos. Tudo bem, vou avançando, tá? Vamos arrochando o nó. Olha aí, ó, resposta de item E. Às vezes eu falo assim, gente, vamos arrochar o nó. Aí quem não é de Ceará fica, que é arrochar o nó, professor? Rapaz, eu não sei nem traduzir arrochar o nó. Vamos em diante. Eu não sei traduzir, não. É o cearenseis, né? Diz assim, ó, terceira questão do Enem de 2019. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual. A gente chama de EPI, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Você fala assim, ei professor, peraí, o que é esse 10 metros segundo a menos 2? Gente, o Enem, ele vem adotando essa prática de colocar as unidades desse jeito aqui. Não se assuste não, tá? Ó, se ele coloca 10 metros por segundo ao quadrado, se eu fosse escrever na forma de fração, seria assim, né? Ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o denominador, que é esse número de baixo, está com expoente positivo, ele pode ir para o numerador, para a parte de cima, né? Só que ele vai com expoente negativo, então seria 10 metros segundo a menos 2. Então é só uma maneira diferente de escrever. Talvez te assuste no primeiro momento, mas você já sabe que é a mesma coisa, tá? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, vai aparecer a velocidade de 10 metros por segundo. Aí, em vez deles colocarem assim, ó, 10 metros por segundo, eles vão escrever assim, ó, 10 metros segundo a menos 1. Tá certo? Bobagem. Aí ele fala, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Cuidado, ele não quer saber o valor da força, ele quer saber quantos tijolos equivalem, de acordo com o seu peso, à força aplicada. Essa é uma pegadinha meio cruel, tá? Até por causa de um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu já botei aqui as contas para a gente mais ou menos seguir, para não ficar com a minha letra muito feia, mas olha só, o que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar, gente, o princípio, nós vamos utilizar o princípio da conservação da energia. Princípio da conservação da energia. Essa história de energia, galera, é um dos assuntos dentro da física que mais caem no Enem. Gente, na verdade, a mecânica como um todo, ela é extremamente solicitada no Enem. Cai muita questão de mecânica. De modo geral, 1/3 da prova de física do Enem é mecânica, tá? Então, o que é que eu vou poder dizer? Ó? Que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Lembra que, por definição, energia mecânica é a soma, né? A soma de que energias?
A soma, tá aqui, ó, energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Essa potencial pode ser tanto gravitacional quanto elástica, né? No caso, a gente não vai falar nada de elástica aí, vai ser só potencial gravitacional. Ok. Aí vamos lá. No início, qual é a energia que a gente vai estar trabalhando? Bom, quando a gente vai estar se referindo aqui ao fato, na verdade aqui é a final, quando ele cai. Quando ele cai, a energia potencial gravitacional é zero, porque a gente vai assumir como sendo o nível de referência o capacete. Então, quando chega lá, não tem mais energia potencial gravitacional em relação ao capacete, mas haverá energia cinética. Show! E no início, quando ele vai cair, a energia cinética é zero, porque ele estava parado, ele estava em repouso e ele possuía a energia potencial gravitacional. Então, eu tinha que considerar a parcela da energia cinética no final e a parcela da energia potencial gravitacional no início. Bom, se eu substituir as fórmulas, lembrando, né, ó, vou escrever aqui do lado, ó, lembrando que, deixa eu puxar aqui, ó, lembrando que a gente define energia cinética como sendo meio de mv ao quadrado e energia potencial gravitacional como sendo mgh, substituindo, energia cinética final é meio da massa, no caso aí do tijolo, né, vezes a velocidade final ao quadrado, a velocidade que ele vai chegar na cabeça, é igual a energia potencial gravitacional no início, que é massa do tijolo, m, g que é a gravidade, h que é a altura que ele caiu. Se eu corto aqui as massas, porque aparecem dos dois lados, multiplicando, eu descubro que a velocidade ao quadrado, passa esse 2 para lá multiplicando, é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tiro raiz quadrada, eu chego que vai ser 2 raiz quadrada de 2gh. A gravidade ele diz 10 metros por segundo ao quadrado, a altura ele diz 5 metros, 2 vezes 10 dá 20, vezes 5 dá 100, raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele chega na cabeça, o tijolo chega na cabeça, ou melhor, no capacete da pessoa. Tudo bem, descobri a velocidade. E agora o que é que a gente vai ter que fazer? Utilizar o tal do teorema do impulso, gente. É outro teorema também requisitado, tá? E bastante útil para a gente. O teorema do impulso vai dizer o que para a gente? O teorema do impulso, basicamente, ele vai nos dizer que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso da força resultante, no caso seria o impulso da força média, por definição, deixa eu escrever aqui, ó, por definição, impulso de uma força é definido como a força vezes o módulo da força, né? Vezes o intervalo de tempo que essa força passa sendo aplicada. Ok. E a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Ah, só filé, professor. Supimpa, né? Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. A inicial é zero porque ele estava paradinho, né? Pronto. Aí, olha só. Quantidade de movimento daqui, ó, massa vezes a velocidade final. Aí eu passei o ΔT para lá dividindo, que ficou massa vezes a velocidade sobre o tempo. A massa, ele disse, ó, 2,5 kg. A velocidade nós descobrimos, 10 metros por segundo, e o tempo ele disse, 0,5 segundo. Fazendo aqui, ó, 2,5 dividido por 0,5 é 5. E 5 vezes 10 dá 50. Aí olha o cuidado. Tu descobriu que a força são 50 newtons. Se a gente volta para o enunciado, olha o que é que a pessoa vai querer marcar. 50. Ah, professor, está aqui, apareceu 50, eu vou marcar. Cuidado, olha essa pegadinha. Ele perguntou assim, ó, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Valha, prof, minha Nossa Senhora. Eu ia marcar 50, porque eu descobri que a força é 50, mas aí é que tá, gente. Olha só, a gente precisa fazer a comparação. Quanto é o peso de cada tijolo? Massa vezes a gravidade. Quanto é a massa? 2,5. Gravidade? 10. Quanto é o peso? 25 newtons. Qual é a força impulsiva média? 50 newtons. Ou seja, essa força, 50 newtons, equivale a 2 vezes o peso do tijolo. Portanto, olha o item correto, item A. Meu Deus, professor, eu ia errando, mas agora não erra mais. Questãozinha, né? Meio violenta, né não? Questãozinha meio violenta, tá?
para nos atentar que o Enem ele bota umas questõezinhas também com algumas pegadinhas, que não é só a questão textual e tudo mais e tal. É uma excelente questão. Vale muito a pena a gente ter cuidado, fazer com calma, para poder garantir que a gente está entendendo. Uma prática que eu faço, gente, quando eu vou resolver as questões, é de cara marcar logo isso aqui, ó, o que é que eu quero saber. Porque, por exemplo, quando eu chego aqui nesse 50, e aí eu às vezes esqueço do enunciado, e penso, tá aqui, cheguei na resposta. Aí eu vou ver no que eu marquei. Equivale ao peso de quantos... ele não quer saber o valor. Ele quer saber quantos... Esse valor equivale a quantos pesos de tijolos. Aí eu já sei, porque senão a pessoa marca logo de uma vez esses 50 aí. Tá certo? Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado, porque esse é o tipo da pegadinha que você sabe resolver a questão, que você entende como é que se faz, mas tu tá ali meio aperreado, meio apressado, tá com aquela pressão, tá com aquela coisa toda, e você na hora acaba caindo, vacilando, e você não pode perder esse tipo de questãozinha aí, ok? Vamos para a próxima questão. Olha só, essa questão é muito boa, foi outra que também fez com que o pessoal caísse muito numa pegadinha. Diz assim, ó, do Enem de 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Aqui, ó, o desenho é esse aqui. Tá? Já a gente vem para ele. Aí ele fala, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é, cara, olha como a questão foi cruel. Aceleração tangencial. Tangencial. Gente, aceleração tangencial. Ele não está se referindo à aceleração centrípeta. Quase todo mundo faz essa questão pensando que ele se refere à centrípeta. Olha só, tem aqui o Cebolinha tirando uma ondinha aqui com a Mônica joga o coelhinho, mas joga com uma força muito grande. Aí ele, né, hello, né? E ela fica com raiva, o coelhinho dá uma volta na terra, passa por ela aqui, ó, zoom, rapidão, plof, bate nele, né? E aí, ele achando ruim e ela rindo. Beleza, ele quer saber nesse terceiro quadrinho aqui, ó. Nesse terceiro quadrinho. Ele quer saber qual vai ser, o que é que a gente pode dizer a respeito do vetor aceleração tangencial. Gente, se a gente está falando de um círculo, o vetor aceleração centrípeta vai estar direcionado ao centro dessa circunferência. Ok. Se o movimento for circular uniforme. Agora, se o movimento não for circular uniforme, ele for circular uniformemente variado, a gente teria uma aceleração tangencial. Uma aceleração extra, uma aceleração tangencial, caso ele seja uniformemente variado. Ok. Só que, se ele descreve esse círculo, é porque o movimento é circular, né? Então, é um movimento circular uniforme. Sendo assim, galera, não existe aceleração tangencial. Aí, olha só, no terceiro quadrinho é nulo, a aceleração tangencial é nula. Olha só, B de bola e C de casa falam que a aceleração, o vetor seria paralelo. Verdade, paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido se fosse acelerado, no sentido oposto se fosse retardado. Mas ele nem é acelerado nem é retardado, é uniforme, portanto não existe aceleração tangencial nessa situação aí, tá bom? E no D de dado, assim como no E, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro ou fora da superfície da Terra. Se fosse para o centro seria a centrípeta, para fora seria a centrífuga, que é quando a gente estuda no referencial não inercial, né? Então, cuidado, muita gente marcou o D de dado porque achava que ele estava falando sobre a centrípeta. Mas lembra o que eu disse? Marca no enunciado o que a questão quer, só para tu não se confundir, porque quando ele fala a palavra tangencial, ele quer se referir à aceleração não que aponta para o centro, mas a que aponta tangencialmente, de maneira que acompanha a velocidade linear. Então, o item correto é o item A, de amor. Bacana? O item A de amor. Cuidado, galera. Cuidado, porque essa foi outra pegadinha, questão relativamente simples,
mas que tem essa casca de banana que se tu não se tomar cuidado, não se preparar, você cai mesmo sabendo a resolução correta da questão. Muitas pessoas vêm comentar comigo, professor, mas isso não está certo? E quando eu mostro, vale, meu Deus do céu, professor, é verdade. As pessoas sabem do assunto, têm a noção do que está acontecendo, né, do fenômeno físico, mas às vezes por uma leitura não tão adequada, acaba se perdendo. Eu até costumo dizer que quando a gente vai fazer essas provas de vestibular, ou mesmo concurso, de modo geral, a gente tem que ter uma certa frieza, né? A gente tem que ter uma calma e lendo com uma certa frieza para poder garantir a questão correta, ok? E vamos aqui para a nossa última questãozinha do Enem de 2018, que traz a ideia de hidrostática, que é um assunto também de extrema relevância no Enem. Olha só, talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Gente, é interessante porque as pessoas tendem a crer que existiria uma tal força de sucção. Olha que interessante. Ao sugar o suco pelo canudinho, eu não estou aplicando força nenhuma sobre ele. O que está acontecendo então, professor? Não existe força de sucção. O que acontece é o seguinte, o cérebro envia comandos para os pulmões se expandem. Quando eles se expandem a temperatura constante, lembra lá da transformação de Boyle-Mariotti, né? Ocorre uma expansão isotérmica, a pressão diminui. Se a pressão diminui, as partículas, né, de ar que estão aqui na minha garganta, na minha boca, começam a se deslocar em direção ao pulmão, por diferença de pressão, porque agora elas podem ir, tem mais espaço, aí elas acabam indo para lá. Consequentemente, a minha boca fica sob uma pressão menor. E aí as partículas de ar do canudo acabam vindo para a minha boca, por diferença de pressão, já que agora elas podem se mover para cá. É como se não tivesse mais entupido. E aí o suco acaba vindo pelo canudinho, porque não tem mais o ar empurrando ele para baixo. Do lado de fora do canudo, a atmosfera empurra, né? E ele entra pelo canudinho por diferença de pressão. Então, o que faz com que a gente consiga ingerir uma bebida por meio de um canudinho não é força aplicada sobre o canudo, sobre o canudinho, não é força, é diferença de pressão. Não existe força de sucção, tá, gente? Não existe essa tal força de sucção, não. No B de bola, ele fala, porque a densidade do ar é menor que a do suco. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. Realmente, a densidade do ar deve ser menor do que a do suco. E a quantidade de volume não vai estar interferindo no fato de você aspirar mais um ou outro. Como eu já disse no item A, desculpa, gente, como eu disse no item A, a sucção ocorre devido à diferença de pressão, não é devido à diferença de densidade, não é devido à diferença de volume, não seria devido a uma tal força que não existe, essa força de sucção. Então, não tem correlação também com o item B. Muitas pessoas pensam no item A, a maioria. Aí, depois, em seguida, pensam no B. O C vai em sequência. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. Esse item todo é muito confuso, né? Teria que ser a mesma velocidade, eu não vejo uma justificativa, o porquê disso, e um estando do lado de fora não faria com que eles subissem na mesma velocidade, porque não teria suco. É muito estranho esse item C aqui. Eu já passei dias tentando entender o que é que ele quis dizer aqui, mas eu acho que aqui o cabra estava muito doido quando foi escrever esse item aqui, tá? Até porque o Enem já não tem mais prática de colocar os itens muito distantes do que a questão quer. D de dado, porque o peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Novamente, não vai ser peso, não vai ser força, não vai ser densidade, não vai ser volume que interfere na sucção do suco. É a diferença de, deixa eu marcar aqui, é a diferença de, a diferença de pressão, não é isso? E o item é,
porque a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Perfeito. Perfeito. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se eu estou com um canudinho para o lado de fora, o ar que em tese sairia da minha boca para a garganta, que iria para o pulmão, ele é compensado pelo ar que entra pelo canudinho de fora, fazendo com que a pressão na minha boca seja sempre a mesma, que o suco está sujeito do lado de fora. Então, o item correto vai ser o item E de escola, tá certo? Então, a gente fecha essas nossas 5 questõezinhas para a gente poder avançar no nosso estudo aqui do Enem, ok?